Ao ver o filho amado ter a garganta cortada, o pai, John, imaginou num instante 100 maneiras de fazer o assassino pagar. O que ele jamais esperava era que os 3 mandantes tivessem deixado de propósito um comparsa na cena do crime. Diante dessa chance única, John avançou xingando, decidido a fazê-lo pagar o preço mais doloroso. No meio do empurra-empurra, John arrancou de uma vez o capuz do sujeito e com um único olhar gravou seu rosto na memória. Mas quando o criminoso conseguiu fugir, John percebeu que o filho já não respirava direito. Mesmo com o esforço máximo dos médicos, não conseguiram resgatá-lo das mãos da morte. O mais dilacerante, o menino não morreu por perda de sangue, e sim sufocado pelo próprio sangue que inundou os pulmões. A dor antes da morte superava qualquer imaginação. Isso apenas firmou a decisão de John. Todos os envolvidos pagariam pela vida do seu filho. No dia do julgamento, porém, John deu uma resposta que chocou a todos. Quando o juiz perguntou se ele confirmava que aquele homem era o assassino, John respondeu que, por estar escuro, não tinha visto. Ele sabia muito bem que, pelas leis locais, o máximo que o homem pegaria seriam 3 anos, bem tratado na prisão como um senhor. Ou seja, além de não receber a punição devida, ainda ficaria protegido de qualquer retaliação. E tudo isso quando ele e o filho só estavam abastecendo no posto, até o menino virar sacrifício de um ritual de iniciação. Por isso, ao mentir em juízo e apostar o resto da vida nessa farsa, John buscava apenas uma coisa: pegar com as próprias mãos quem tirou a vida de seu filho. A indignação aumentou quando, por falta de provas, o juiz mandou soltar o acusado, e os comparsas vieram recepcioná-lo na porta do tribunal, como se tivessem vencido uma guerra. Mal sabiam que John observava tudo ali perto. Já voltamos com o vídeo? Galera, tô jogando na plataforma Fun e tá muito divertido. Comecei com uma aposta pequena e já peguei uns bônus legais. Bora ver se sai um prêmio também. Clica no link, faz teu cadastro agora e ganha um bônus de teste hoje mesmo. Jogue com responsabilidade. Ao ouvir a algazarra, ele sentiu o coração ser revolvido por lâminas afiadas, mas logo se acalmou. Teve outra ideia insana. Passaria a seguir o carro deles em segredo, descobriria onde morava o homem e então voltaria para casa para pegar uma arma adequada. John não era um matador de filme. No galpão só havia ferramentas simples de jardinagem, nada de colete à prova de balas ou metralhadoras. Ainda assim, isso não significava que o assassino sairia impune. Depois de vasculhar, encontrou um punhal bem afiado. Sem hesitar, naquela mesma noite ficou de tocaia na porta do criminoso. Assim que o sujeito botasse o pé para fora, haveria um acerto de contas. Para piorar, o homem não demonstrou um pingo de arrependimento. Ainda insultou o filho morto de John, fazendo o pai explodir de ódio. Para evitar ser pego, arrancou o punhal marcado com suas impressões, dirigiu até uma ponte nos arredores, limpou o cabo com uma toalha e, por fim, lançou a lâmina num esgoto. Em casa, debaixo do chuveiro, a contenção ruiu. John chorou convulsivamente. Não sabia se tinha feito certo ou errado. Na manhã seguinte, a polícia bateu à sua porta. O assassino do seu filho fora morto a facadas. Dezenas delas. John não demonstrou surpresa. Afinal, ele era o autor. Ainda assim, as mãos tremeram sem querer. O policial percebeu o detalhe, mas jamais ligaria aquele executivo polido, presidente de uma empresa listada em bolsa, a um homicídio. A gangue, por sua vez, não pensou assim. Ao saber que o irmãozinho havia sido esfaqueado até a morte, o chefão ordenou que revirassem tudo para achar o autor. O que ele não esperava era ouvir dos próprios capangas que o morto bem merecido tinha. Alguns até demonstraram simpatia pelo assassino. Na véspera, ao correr em alta velocidade, eles quase atropelaram um vice-presidente de uma seguradora, o mesmo homem. Para evitar um acidente, o executivo piscou os faróis pedindo que diminuíssem a velocidade. O gesto banal enfureceu aqueles brutamontes, que não pensaram 2 vezes no posto de gasolina. O mentor de tudo era justamente o capanga que, pouco depois, tombou sob a lâmina do executivo. O que ninguém contava é que o verdadeiro culpado por toda a sequência era o chefão. O comparsa ainda não era membro oficial, por isso, escolheu um garoto aleatório para cumprir a exigência do ritual de entrada. Ao saber que o recém-iniciado morrera pela mão de outro, o chefe perdeu o controle. Não permitiria que sua autoridade fosse desafiada, nem que as regras cuidadosamente planejadas fossem rompidas. Na manhã seguinte, em plena luz do dia, liderou um bando para seguir o executivo. O que ele não previu é que o executivo, pelo espelho lateral, notou um tal de Vince. Em poucos segundos, a rua virou palco de um tiroteio. Para piorar, sirenes estridentes se aproximavam de 3 direções. Para correr mais, John atirou a pasta que carregava para a beira da rua. Decisão descuidada que cobraria um preço inimaginável. Por fim, a gangue encurralou John num estacionamento, mas ele não desistiu. Começou a bater nos carros ao redor para disparar alarmes estridentes que encobrissem seus passos. Os bandidos se dividiram para procurar, e isso deu a John uma chance de ouro. Escalou até a cobertura e acionou o alarme do próprio carro parado ali. Bastava a gangue se virar, e o momento de caça de John começaria. Depois de desarmar um deles, John arrancou a porta amassada do carro e apontou o que enfureceu de vez a gangue, decidida a fazê-lo pagar o preço
preço mais cruel. No confronto, John esbarrou no freio de mão. Pela inércia, o carro começou a deslizar pelo terraço inclinado. Atrás, um vão de 20 metros. Uma queda seria a morte certa para ambos. No auge do perigo, John conseguiu laçar o pescoço do bandido com o cinto de segurança. Ainda assim, o homem tentou agarrar a perna de John aos gritos. Quando a polícia chegou, John já tinha fugido, dirigindo para longe. O chefão ficou possesso. Além de não capturar o alvo, ainda perdera um capanga leal. Na manhã seguinte, um dos homens do chefão entrou no escritório de John com um pacote. Não partiu para adiar a agressão. Entregou o embrulho com as próprias mãos e, com arrogância, disse que era um presente de libertação. Depois que os seguranças o expulsaram, John, apreensivo, abriu o pacote com medo de ser uma bomba. Mas o que viu foi pior. Uma foto de família sua e sobre cada rosto, um risco vermelho. Pasta que ele jogara na rua continha a carteira e dentro dela, aquela foto. Ficou claro, o objetivo da gangue era exterminar toda a família de John. Só então, ele percebeu a gravidade. Telefonou correndo para a esposa, pedindo que ficasse em casa. Em seguida, ligou para a polícia. Diante do pedido do vice-presidente de uma empresa listada, os policiais prometeram fazer vigília em frente à casa naquela noite. Porém, quando John ouviu uma buzina estridente e abriu a cortina, ficou chocado. Os dois policiais de guarda tinham sido atacados. Quando John recobrou o senso, a gangue já havia invadido a mansão. Para proteger a esposa e os filhos, John teve de enfrentá-los sozinho. Só que subestimou a força e a determinação deles. Por mais que lutasse, John não conseguiu virar o jogo. Pior, o chefão arrastou esposa e filhos para a sala. John avançou para o tudo ou nada e, de repente, apagou-se seu sinal vital. O chefão sorriu, diabólico, mas eles cometeram um erro mortal. Não conferiram um a um. Se algum dos três sobrevivesse, uma tempestade viria. Depois de escapar por um fio da morte, John recebeu outra notícia devastadora. A esposa, gravemente ferida, morrera na mesa de cirurgia. O filho mais novo tinha grande chance de ficar em estado vegetativo, talvez condenado a uma cama fria pelo resto da vida. Como se não bastasse, o policial, com uma certeza absurda, disse a John que, no máximo, conseguiriam 7 anos de cadeia para os culpados. John quase riu de desespero. 7 anos leves como uma pluma não reconstruiriam seu mundo. E o filho, antes cheio de vida, virara um morto-vivo. Com o golpe duplo e cruel, a ira de John transbordou. Ele faria os assassinos pagarem. Quando notaram algo de estranho no quarto do hospital, John já tinha saltado pela janela do 2º andar. Nome do filme: Sentença de Morte.